Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez, normas da Corregedoria aqui no Explica Isso Direito Concursos, o seu canal aqui para se preparar para o concurso de oficial de justiça 2024 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aula número 2, novas normas. Desde janeiro, dia 7 de janeiro, o tribunal publicou novas normas, renumerou aí os artigos, então as aulas anteriores não valem mais, a gente até já deletou aqui do canal e postamos agora há pouco, inclusive, a primeira aula do artigo 1º aí até o 105, 110. A gente fala 105, 110 porque o tribunal revogou o artigo 106, 107, 108, 109 e 110, então não estranhe que a aula 1 vai até o artigo 105 e que eu vou mostrar inclusive na tela para vocês daqui a pouquinho, porque nessa aula número 2 nós vamos ver do artigo 196 em diante. Muito bem, normas da corregedoria. Não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber aí todas as atualizações que a gente coloca com respeito ao concurso de oficial de justiça e outros concursos que a gente disponibilizar aqui no canal, tá certo? E dê aquela forcinha pra gente, comentando, deixando seu like, e se quiser quiser adquirir as apostilas para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, elas estão disponíveis, todas elas, a maioria com comentário, tá? No explicaisodireitoconcursos.com. Você vai lá, clica menos de R$ 50, faz o seu cadastro, o pagamento e tem acesso para baixar todas as apostilas: Código Civil, Código Processual Civil, Código Penal, Processual Penal, Direito Administrativo, Constitucional, Normas de Corregedoria, Improbidade Administrativa, Estatuto do Funcionário Público e etc. Baratinho, não é, pessoal? E vocês ajudam aqui a gente aqui do canal também, tá? Vamos lá para a aula número 2. Vou mostrar na tela para vocês os artigos aí da aula número 2. Vamos lá. Pronto, né, pessoal? Creio que aqui está melhor para todos nós, né? Muito bem. Artigo 196 das normas da Corregedoria da Justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Salvo motivada decisão jurisdicional em sentido contrário, o servidor praticará atos ordinatórios nas situações abaixo descritas. Que são atos ordinatórios? São atos que não dependem de um despacho do juiz para que ele execute o serviço. Aqui o serviço designado a ele, tá bom? Então, salvo motivada decisão jurisdicional, ou seja, geralmente do juiz corregedor, da Corregedoria da Justiça, o servidor vai praticar os seguintes atos ordinatórios que não dependem de despacho do juiz para ele cumprir. É o inciso 20, hein? Aí. Constatada a necessidade de ordem de arrombamento e reforço policial, o oficial de justiça independente de devolução do mandado apresentará ao juízo requerimento em modelo padronizado. O requerimento, se deferido, servirá de requisição da força policial e cópia dele será entranhada nos autos. O que ele quer dizer aqui? Isso diz respeito exatamente ao trabalho do oficial de justiça. O oficial de justiça tem um mandado para fazer a busca e apreensão de um veículo, por exemplo, certo? Não tem lá no mandado uma ordem de arrombamento ou de reforço policial. Ou ele tem que fazer a penhora de bens que estão lá dentro do imóvel da pessoa. Se por um acaso o imóvel estiver fechado ou tiver alguma ameaça ou obstrução para o cumprimento da ordem do juiz de penhora, de apreensão, seja lá o que for, o oficial de justiça deve não devolver o mandado, deve atravessar, ou seja, apresentar uma certidão, ele fará uma certidão, que ele chama aqui de requerimento, ele vai fazer uma certidão intermediária, que vai chegar até o juiz e ele vai solicitar essa ordem de arrombamento e de reforço policial, se ela já não constar no mandado.
E aí ele vai ter uma ordem do juiz para proceder o arrombamento e reforço policial. Ele não pode, oficial de justiça, ser bel prazer sem a ordem do juiz escrita, ele não pode arrombar se ele tiver uma ordem apenas de busca e apreensão e de penhora de bens. Tem que ter a ordem explícita, né? Então o requerimento vai servir aí de cópia, ok? Que vai ser colocado dentro do processo e vai servir de cópia para entregar à autoridade policial no momento em que ele solicitar esse reforço policial. Por que só o inciso 20? Porque é isso que diz respeito ao trabalho do oficial de justiça, não é isso? Concurso é de oficial de justiça, né? Seção 4, pessoal, do ofício da portaria dos auditórios e dos leilões presenciais. Quando fala ofício, a gente fala ofício de justiça, que é um cartório. Mas principalmente em cidade muito grande, tem o ofício da portaria de auditório e de leilões presenciais, porque tem muita movimentação de leilão, portaria onde são afixados ali os editais. Então ali, em tribunais grandes, como em vários da capital, por exemplo, é necessário que haja um ofício, um cartório que cuide dessa parte. O artigo 282 diz assim: no foro central da comarca da capital, então lá no foro central da comarca da capital, vai funcionar o ofício dos leilões públicos com a finalidade de realizar os leilões presenciais das varas centrais da comarca da capital. Os escreventes nele lotados apregoarão os leilões. O que é apregoar o leilão? Chega a hora do leilão, fala leilão no processo tal, falado isso em voz alta, né, para quem estiver aí presente. Eles vão fazer isso apenas em situações excepcionalíssimas, desde que o exequente, que é a pessoa que está executando no processo, não exerça o seu direito de indicação e haja impedimento para a atuação de todos os leiloeiros públicos credenciados. Então vamos lá. Apregoar, ou seja, anunciar que o leilão está aberto para ver se tem algum arrematante, é em caráter excepcional. Por quê? Só nas situações em que quem está executando no processo não exercer o seu direito de indicar um leilão judicial, por exemplo, eletrônico, o seu leiloeiro, o leiloeiro que cuida disso. Então, não indicando, ok? Ou se, ao indicar, houver um impedimento para a atuação do leiloeiro público, aí nesse caso, se houver então impedimento para ele, será apregoado pelos escreventes, não pelos oficiais de justiça. Então quem faz a apregoação lá no foro da comarca da capital, no foro central, quem faz são os escreventes, não o oficial de justiça. Parágrafo 1º. Nas demais comarcas e varas, ou seja, demais comarcas do interior de São Paulo, tal, os leilões serão realizados pelos oficiais de justiça apenas também em situações excepcionalíssimas, desde que o exequente não exerça o seu direito, né, que é de indicar um leiloeiro público, tá? Ou que haja impedimento para o leiloeiro, ou seja, todos os leiloeiros públicos credenciados sob a fiscalização do juiz. Fiquem atentos porque pode cair isso aqui no concurso sim, tá? Então, no foro central, excepcionalmente, quem faz são os escreventes lotados no ofício de leilões. Nas demais, quem faz excepcionalmente é o oficial de justiça. Artigo 310. Em todos os mandados é aquela ordem que o oficial de justiça tem para cumprir, né, por ordem do juiz. Em todos os é com o mandado que o oficial de justiça comparece para intimar fulano, cicrano e assim por diante. Então, em todos os mandados expedidos, será anotado o número do respectivo processo, ou seja, tem que constar o número do processo. Dispensada a anotação do número de ordem da carga, se esta informação constar do sistema informatizado do setor e estiver disponível para consulta e verificação correcional. Acontece o seguinte, em todos os mandados é anotado o número do processo e é dispensada a anotação do número de ordem da carga,
ou seja, não é necessário constar o número de ordem da carga, mas o número do processo. Muito bem. Ainda continua constando na prática o número do mandado para não causar dubiedade, tá? Parágrafo 1º. Será certificada nos autos a expedição. Autos são os processos, tá? Certificado nos autos é constar uma certidão lá no processo. A expedição e a feitura da carga do mandado ao oficial de justiça. Ou seja, fez a carga de um mandado. Carga é entregar o mandado para o oficial de justiça, tá? Feita a carga do mandado para o oficial de justiça, é certificado dentro do processo, para constar lá quem é o oficial de justiça que vai receber esse mandado, tá? Agora, que assinará o livro respectivo, isso já não existe mais, porque a carga hoje em dia ela é eletrônica, né? Então não faz nenhum sentido mais assinar livro de carga. Antigamente tinha uma espécie de caderno. Cada oficial de justiça tinha um livro onde o mandado era feito carga, lançado lá. Ó, mandado tal. O oficial de justiça pegava o mandado e assinava na frente. Mandado tal. Assinava e pegava o mandado. Hoje em dia a carga é eletrônica. O oficial de justiça recebe eletronicamente. Segundo, existindo seção designada para a feitura de cargas, será certificada nos autos tão somente a expedição do mandado, remetendo-se logo em seguida à referida seção, que velará pelo lançamento da assinatura do oficial de justiça no livro próprio. Bom, não tem mais livro próprio, só em caráter excepcionalíssimo é que teria um livro desse, se o sistema não funcionasse mais, né? Então, o cartório, o que ele faz hoje? Expede o mandado, esse mandado é encaminhado à central de mandados, que seria, então, essa seção aqui, ó, né? É a seção de administração de mandados, para onde vão todos os mandados. E essa seção de administração de mandados é que faz a carga ao oficial de justiça ou faz eletronicamente, na sua maior parte. Livro somente se o sistema não funcionar mesmo, ou não estiver funcionando por um período longo. Terceiro, no sistema informatizado serão anotados a data da distribuição do mandado ao oficial e o nome deste para consulta e controle de prazos. Então, o sistema informatizado, ao distribuir o processo o mandado para o oficial de justiça, vai constar a data em que foi distribuído para ele. Quarto, ressalvados os mandados urgentes, em razão do volume do expediente por autorização e mediante controle do juiz corregedor permanente, poderá ser adotado sistema de carga única mensalmente. Olha só, ressalvados os mandados urgentes, em razão do volume do expediente, por autorização e controle do juiz, poderá ser adotado sistema de carga única mensalmente. Olha o que ele está dizendo aqui, pessoal. Às vezes o volume de serviço é tão grande que é feita uma carga uma vez por mês de mandados ao oficial de justiça. Mas isso, pessoal, é em caráter excepcional e não inclui aí os mandados urgentes que tenham feito, cujas cargas são feitas diárias. Na grande parte, na maioria das comarcas, a carga é feita diária, viu, pessoal? Esse negócio de carga mensalmente aí, que eu saiba, não existe atualmente em lugar nenhum do Tribunal de Justiça. Quinto, inexistindo prazo expressamente determinado na ordem judicial, ou seja, qual é o prazo para o oficial de justiça cumprir um mandado? 45 dias. Ressalvado um prazo menor genérico por determinação do juiz corregedor permanente da seção de administração. A SADAM, que a gente chama, é a seção de administração de mandados. Seção de administração de mandados. O cartório faz o mandado, manda para a seção e a seção distribui para os oficiais de justiça. Qual é o prazo, então? Para que os oficiais de justiça cumpram os mandados. 45 dias. Mas, há exceção, viu? Por exemplo, mandados urgentes, 5 dias para se cumprir. Se tiver um réu preso naquele mandado, 3 dias para cumprir. Se o mandado for de plantão,
cumprir imediatamente ou, no máximo, tem que ser devolvido no dia seguinte, tá? Sexto, nas 24 horas que antecederem o vencimento do prazo, imagina, tem 45 dias e vai vencer amanhã. 24 horas para o cumprimento do mandado, desde que não seja possível a ultimação. O que é ultimação? Realizar, né? Finalizar, ultimar, realizar a diligência. O oficial de justiça deve fazer um pedido de dilação. O que é dilação? De aumento de prazo para cumprimento do mandado. Então, antes que ele vença, pede um prazo a mais. Mas ele deve fazer justificadamente, tá? Os motivos do porquê que ele não conseguiu cumprir. É vedado que ele devolva o mandado sem cumprimento. Pessoal, não é que o juiz dê uma ordem para que seja feita uma penhora e ele não pode devolver sem ser realizada a penhora. Pode sim. É que muitas vezes a penhora é negativa, porque a pessoa se mudou, porque a pessoa não foi encontrada, porque a pessoa não o atendeu no endereço, mas ele foi lá e tentou cumprir o mandado. Descumprimento é não tive tempo nem de ir no local. Sétimo, devolvidos os mandados cumpridos, ou seja, o oficial de justiça recebeu o mandado em carga, cumpriu, ele devolve. A baixa deverá ser imediatamente lançada no sistema informatizado na presença do oficial de justiça, emitindo-se prontamente o relatório para a conferência. Pessoal, isso daqui era uma regra antiga que nem funciona mais. Atualmente, a baixa é feita no momento em que ele devolve para a central de mandados confere e devolve para o cartório. Ok? Tudo fica registrado dentro do sistema eletrônico, né, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não precisa ter essa conferência, isso aqui. Então, ultrapassada essa norma aqui, tá bom? Tá escrito, mas isso não acontece em lugar nenhum. 315. As certidões das diligências, o que é certidão de diligência? É assim, o oficial de justiça ele vai cumprir um mandado, por exemplo, de intimação, citação. A citação é quando a pessoa é comunicada pela primeira vez de que tem um processo contra ela, né? Citação, intimação, qualquer diligência realizada pelo oficial de justiça, quando ele cumpre, ele tem que depois fazer uma certidão. Dirigi-me ao endereço tal, e ali, tal dia, tal horário, intimei pessoa tal, número do documento dessa pessoa, ok? Entregou a cópia, ela recebeu, ela assinou e devolve. Na certidão é que vai constar tudo que o oficial de justiça fez, ok? Não pode devolver sem certidão. Então, as certidões das diligências cumpridas por oficiais de justiça e os autos, processos, por eles lavrados, por exemplo, um auto de penhora que o oficial de justiça lavra, ele deve digitalizar, colocar dentro do sistema, né, e devolver. Um auto de adjudicação, um auto de constatação de bens, ok? Auto de avaliação de bens, auto de busca e apreensão de bens e pessoas devem ser apresentados com cópia. Isso não existe mais porque eles são digitalizados e colocados dentro do sistema. Parágrafo 1º. Devolvido o mandado, então devolvido o mandado, as cópias que o acompanham, que pode ser um auto, enfim, qualquer coisa que estiver acompanhando o mandado, serão anexadas à contracapa dos autos para aproveitamento de eventuais novos mandados. Pessoal, isso aqui também está ultrapassado, não sei por que o tribunal não deletou isso daqui, tá? Parágrafo 2º. E por que contracapa? Porque o processo é digital hoje, pessoal. Não existe mais processo físico, não vai fazer nada disso, não. Não vão fazer pergunta disso, porque isso está totalmente ultrapassado. O desentranhamento e aditamento de mandado poderá ser dispensado a critério do juiz, expedindo-se novo mandado, fornecendo à parte as peças necessárias. Então, ele fala que desentranhamento, que é tirar o mandado de dentro do processo, pode ser dispensado. Hoje em dia, não há mais desentranhamento. Não sei nem por que isso aqui está na norma. 410. Artigo 410. Os alvarás de soltura serão enviados à autoridade responsável pela custódia obrigatoriamente pelo correio eletrônico institucional do ofício de justiça. Então, vai encaminhar um alvará de soltura para uma delegacia, para o IRGD. Isso vai ser feito por meio do correio eletrônico, não do
e-mail funcional do escrevente, mas o e-mail do ofício, do cartório. Quem que manuseia esse e-mail? O diretor do cartório, que é o escrivão, ou um escrevente designado para fazer isso. Assim não corre o risco de, ao ter a resposta, aquilo ficar perdido, né? O ofício de justiça, entenda o cartório, confirmará por via telefônica o recebimento do alvará de soltura pela autoridade destinatária, ou seja, encaminhou o e-mail, o alvará de soltura por meio de um e-mail, liga lá para a delegacia ou para onde encaminhou e vai confirmar se houve o recebimento, tá? E aí, uma via disso é colocada dentro do processo, no processo digital, inclusive, e o nome e o cargo da pessoa que recebeu o alvará de soltura é anotado e anotado também o horário da ligação que foi feita. Por quê? Porque se não soltar o sujeito que já é preso, essa pessoa vai ser responsabilizada civil, penal e administrativamente, sofrer as consequências de não ter colocado na rua alguém que, por ordem do juiz, foi determinado que se colocasse. Então, caso não obtida a confirmação, essa circunstância de que não foi possível obter a confirmação vai constar no processo, junto à cópia da mensagem eletrônica enviada a essa autoridade aí que recebe o alvará de soltura, tá? E encaminha o alvará de soltura para cumprimento através de oficial de justiça. Vai o oficial de justiça entregar à autoridade que deve soltar a pessoa. E que oficial de justiça vai cumprir isso? O oficial de justiça de plantão. Estamos entendidos? Bom, segundo, a remessa do alvará de soltura será feita sob a responsabilidade do escrivão judicial. Por isso que é o e-mail do ofício de justiça e não de um escrevente qualquer que vai ser utilizado. Terceiro, se o preso estiver recolhido em estabelecimento de outra unidade da federação, ou seja, de outro estado, o alvará endereçado ao juiz corregedor da cadeia ou presídio. Então, olha só, hein? Quando tem que soltar um réu que está preso num presídio de um outro estado, esse alvará de soltura é encaminhado ao juiz da comarca, que é o juiz corregedor daquele presídio, daquela cadeia. É enviado carta precatória é uma coisa que a gente estudou, né? Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, é um pedido que é encaminhado a um outro juiz por correio eletrônico institucional ou aparelho de fax. Então, encaminha isso para o e-mail do juiz ou aparelho de fax. Quarto, tratando-se de réu, hoje em dia nem fax tem, né, pessoal? Tratando-se de réu ou condenado em prisão preventiva, regime fechado ou semiaberto, em cumprimento da modalidade domiciliar, o semiaberto que é na modalidade domiciliar, tá? O ofício de justiça expedirá um mandado de intimação com a finalidade de entregar o alvará de soltura ao réu ou ao condenado para cumprimento por ordem pelo oficial de justiça em regime de urgência. Ele vai ter 5 dias para cumprir isso, mediante a certidão e colheita de assinatura do intimado que terá efeito de cumprimento do referido alvará. Então, se o réu tiver condenado em prisão preventiva, regime fechado ou semiaberto, tá? O ofício de justiça, então, se estiver cumprindo prisão preventiva em regime fechado ou semiaberto, na modalidade domiciliar, vai um alvará de soltura entregue ao oficial de justiça que comparece até onde o réu está para intimá-lo. Quinto, parágrafo 5º. Nos casos do parágrafo 4º, salvo determinação judicial em outro sentido, o mandado de intimação deverá constar exclusivamente o endereço onde o réu ou o condenado estiver recolhido, ou seja, preso, dispensando o oficial de justiça de outras diligências para efetivação do ato. Ou seja, cumpre o endereço onde ele realmente está. Não vai ter vários endereços, só o endereço onde ele está, o réu. E não sendo localizado o réu ou o condenado, onde consta que ele está recolhido, preso, deverá ser lavrada uma certidão pelo oficial de justiça, nesse sentido,
que vai informar, ó, não foi encontrado lá. Devolve o mandado e o juiz determina como é que ele vai ser intimado agora, tá? Entendido isso? Expede um mandado para esse cumprimento, um único endereço onde o réu está recolhido e preso, vai lá, se não tiver mais, devolve para que depois o juiz, então, tome as providências cabíveis aí, certo? Para o caso. A seção 13, viu, pessoal, é do artigo 436 em diante, que vai falar da citação no processo comum. Ou seja, o processo comum, como que é feita a citação do réu? Então, artigo 436. Na precatória e no mandado de citação, precatória é aquele pedido que vai de um juiz de uma comarca para um juiz de uma outra comarca. Mandado de citação é aquela ordem que o juiz dá para citar, dar conhecimento à pessoa de que tem um processo contra ela. Expedidos para o réu, seja citado e apresente resposta à acusação, na forma do artigo 396 do Código de Processo Penal, constarão as seguintes advertências. Então, olha só. No mandado de citação e na carta precatória, que será cumprida pelo oficial de justiça, citação não de um processo civil, um processo criminal. Então, a citação no processo criminal, feito por mandado ou por carta precatória, deve constar o que nesse mandado ou na carta precatória? A defesa escrita deverá ser realizada por advogado, na qual poderão ser arguidas preliminares e invocadas todas as razões de defesa, oferecidos documentos e justificações especificadas das provas pretendidas, bem como arroladas testemunhas até o limite legal. Todo mandado de citação do réu tem essa advertência lá. Toda precatória também tem essa advertência se o processo for criminal, tá bom? Por quê? Porque todo processo criminal tem que ter um advogado atuando. 2. É uma advertência que tem que constar no mandado ou carta precatória. É dever do oficial de justiça perguntar ao acusado se o mesmo possui defensor constituído. Constituído é o contratado às suas expensas, ou seja, do réu. O bolso do réu, ele paga o advogado. E vai certificar no processo quem é esse advogado, tá? 3. Inciso 3. Em caso de afirmar não possuir advogado, tudo isso tem que constar no mandado. Caso o réu afirme que não possui advogado, o oficial de justiça, isso vai constar lá no mandado, né? O oficial de justiça vai indagar, perguntar se ele deseja a imediata atuação da Defensoria Pública. Isso daqui vai ser um advogado para ele nomeado, que é chamado de dativo. Dativo porque é dado a ele gratuitamente, cujo endereço deverá lhe ser fornecido, ou seja, vai constar isso aqui no mandado. O oficial de justiça intima, cita o réu, pergunta se ele tem advogado, se ele não tiver, pergunta se ele quer a nomeação de um advogado dativo, fornece o endereço da Defensoria Pública para que ele, réu, compareça à Defensoria Pública para ficar sabendo quem é o advogado que vai ser nomeado para ele. Bem, e aqui diz aqui, bem como orientado de que deverá ser procurado pessoalmente ou por familiar a Defensoria Pública, possibilitando a indicação de testemunhas. Aqui ele quer dizer o seguinte, deverá parentes do réu ou o próprio réu comparecer, ficar sabendo quem é o advogado que foi nomeado para ele, ir até esse advogado para apresentar o rol de testemunhas que ele, réu, quer que conste no mandado, que vai ajudar na sua defesa, tá bom? Sendo esta a sua vontade, independentemente da fluência do prazo de 10 dias, deverá ser aberta a vista à defensoria para os fins acima mencionados, ficando a mesma nomeada para os atos do processo. Então, se esta é a vontade dele, ou seja, de que seja nomeado um advogado para ele, um advogado dativo, ok? Independente da fluência de prazo de 10 dias para que apresente uma defesa, porque assim, quando um réu
ele é citado para se defender, ele tem o prazo de 10 dias para apresentar uma defesa, a defesa preliminar. Então aqui está dizendo que, independente da fruição desses 10 dias, que só vai acontecer quando ele tiver um advogado, será, então, aberto vista à defensoria para que a defensoria nomeie um advogado para esse réu. 436A, veja só. Nas normas anteriores, você tinha o 436, depois o parágrafo 1º, isso aqui mudou, tá? Então, artigo 436A. Havendo disponibilidade de equipamentos eletrônicos e de funcionários aptos a operá-los, tanto nas dependências dos fóruns do Estado de São Paulo, como nas unidades prisionais, a citação e a intimação de réu preso deverá ser realizada por videoconferência, observados artigos 122, parágrafo 3º e artigo 1029 destas normas da Corregedoria da Justiça, tá? Então é o seguinte, citação e intimação de réu que está preso hoje em dia, é feito por meio de videoconferência, através de um aplicativo chamado Microsoft Teams, grupos em inglês, né? É agendado junto ao presídio e no dia e horário marcado, o oficial de justiça entra nesse aplicativo, o presídio lá libera e o réu é intimado em audiovisual, tá bom? Ou citado. Parágrafo único. Na citação e intimação por videoconferência, deverão ser rigorosamente observadas as formalidades previstas no Código de Processo Penal. Leitura do mandado, entrega da cópia, se ele aceitou a contrafé. Tem que perguntar a ele se ele tem defensor, qual o nome dele, se ele quer a nomeação de defensor dativo e tudo mais que constar no mandado. Bem como das normas da Corregedoria para a confecção, distribuição e cumprimento dos mandados. O parágrafo 2º foi revogado, por isso ele foi chamado de parágrafo único. Muito bem. Artigo 439 diz o seguinte: quando não for possível cumprimento remoto, as intimações de indiciado, de réu e condenado preso, ou seja, não é possível fazer por videoconferência, e ele tem que tomar conhecimento de qualquer ato processual, esse réu, inclusive da sentença, serão feitas por oficial de justiça. Então, quando não é possível fazer por videoconferência, é expedido um mandado e o mandado é cumprido pelo oficial de justiça esse oficial de justiça, lá da cidade onde o réu está preso, vai até o presídio ou cadeia, seja lá o que for, ok? E ali faz a citação e intimação do réu preso. Parágrafo 1º. Entendido aqui, pessoal? Voltem à aula aí se estiver com dúvida. Lembrando aqui, fazer uma pausinha breve aqui para dizer o seguinte: nós temos no Explica Isso Direito Concursos.com uma plataforma onde a gente disponibiliza o PDF destas normas e também de Código Civil, Processual Civil, Código Penal, Processual Penal, Constituição, normas da Corregedoria e todas as leis que vocês precisam e que estão estudando aí para prestar o concurso de oficial de justiça. A maior parte delas comentadas, tá? E você pode adquirir por menos de R$50. 5 parcelas de R$10, você adquire essas apostilas em PDF, acompanha, pode estudar lendo, né, com os comentários que a maior parte delas possui. Fazendo isso, você vai estudar com mais qualidade, fazer anotações, vai aumentar suas chances de ser aprovado no concurso e ainda por cima dar uma forcinha aqui pra gente, né? E quer saber? Essa aula acho que merece o seu like aí, o seu comentário, o seu gostei, não é? Afinal de contas, a gente está fazendo isso aqui para vocês, tá bom? E pessoal, se vocês acham que YouTube aqui remunera a gente, para vocês terem uma ideia, pessoal, só para vocês terem uma ideia, um ano aqui do canal, a gente acumulou um valor que dá
um pouco mais de R$ 300, mas nem pode resgatar, porque você só pode resgatar quando chega a $100. Então, o YouTube não remunera mesmo. Então, a gente faz isso porque gosta de dar aula, quer ajudar vocês e tem a esperança aí de vocês comprarem um PDF da gente, tá? Parágrafo 1º. O oficial de justiça levará o impresso contendo o termo de recurso. Junto com o mandado, tem que ir um termo em que o réu vai assinar, dizendo se ele quer recorrer da sentença, se estiver sendo intimado de uma sentença, tá? Ou se ele quer renunciar o prazo para a recorrer da sentença, ok? E aí o oficial de justiça consulta se ele quer recorrer ou se ele não quer, colhe a assinatura dele no termo de recurso ou no termo de renúncia ao recurso, tá? Preenche por completo aquele termo, o oficial de justiça preenche, tá bom? E devolve junto com o mandado. Ele vai digitalizar e devolver. Parágrafo 2º. Se o réu não souber escrever, será colhida sua impressão digital, se a intimação for pessoalmente, e assinará a rogo uma terceira pessoa, além de 2 testemunhas. Então, o réu não sabe escrever, colhe a impressão digital dele, pega a assinatura de uma terceira pessoa a pedido do próprio réu, a seu rogo, e também mais 2 testemunhas, tá bom? Terceiro. Os réus que estiverem internados em estabelecimentos situados fora da comarca, internado significa assim, preso, tá? Serão intimados por meio de carta precatória, ou seja, o juiz da cidade X manda um pedido para o juiz da cidade Y, onde o réu está preso. Lá é expedido o mandado ou entregue a carta precatória a um oficial de justiça dessa cidade onde o réu está preso, e esse oficial de justiça vai lá e faz a intimação, citação pessoalmente ao réu, da forma como nós temos visto aqui. Agora, se for possível fazer por videoconferência, é feito por videoconferência e não precisa. E quem vai fazer não é o oficial de justiça da cidade onde o réu está preso, é o oficial de justiça da comarca que mandou expedir esse mandado, tá? Então, não precisa, porque senão o oficial de justiça da comarca onde o réu está preso ficaria, né, sobrecarregado de serviço. Parágrafo 4º. Comparecendo o réu ou apenado, ou seja, aquele que recebeu a pena, em audiência, ele está lá numa audiência, as intimações em relação aos atos praticados na audiência serão realizadas na própria audiência. Imagina, seria um despropósito o réu tá lá na audiência, tudo que acontecer na audiência, ele não sair de lá intimado e depois tem que expedir um mandado para o oficial de justiça intimá-lo, seja pessoalmente ou por meio de videoconferência. Não faria sentido nenhum, não é verdade? Bom, só correndo aqui, ó, porque a gente, nesta aula aqui, a gente vai ver o artigo 440, isso. Artigo 440. Os mandados de intimação de vítimas ou testemunhas. Vítimas ou testemunha. Agora aqui não é mais o réu, não. Quando estas derem conta de coação ou grave ameaça, ou seja, quando elas contarem, né, o mandado de intimação de vítima ou testemunha, quando estas informarem que elas estão sendo coagidas ou ameaçadas, após o juiz deferir, ou seja, após o juiz autorizar, os mandados serão elaborados em separados e individualizados, um para cada vítima, um para cada testemunha. Parágrafo único. Uma vez cumprido, apenas serão juntados aos autos a certidão do oficial de justiça. Então, veja, se a vítima estiver sendo ameaçada, não vai ser juntado dentro do processo o mandado. Por quê? No mandado consta o endereço dessa pessoa, consta o nome dessa pessoa. Então, né, não vamos disponibilizar isso para que a pessoa que esteja ameaçando ou coagindo possa saber onde ela se encontra.
Nelas não sendo consignados os endereços, então na certidão não vai constar o endereço e os dados dessas pessoas procuradas. Os originais do mandado serão distribuídos pelo escrivão judicial. Então, o original do mandado vai ser destruídos, não distribuído. Vai ser destruídos pelo escrivão judicial para que ninguém tenha acesso. Artigo 440-A. A ofendida, seria a vítima, né? Deverá ser imediatamente comunicada de decisão que deferir ou indeferir o pedido de prisão cautelar ou de imposição de medida protetiva de urgência. Então é assim, toda vez que uma vítima, por exemplo, de Lei Maria da Penha, a vítima tem que ser intimada se foi concedida a ela uma medida protetiva. A medida protetiva é aquela que ordena que o réu fique afastado a uma distância, não frequente a casa da pessoa, as imediações da casa, estabelecimento de ensino se ela estiver matriculada, local de culto ou local de culto religioso, certo? Ou seja, para manter um distanciamento. Se a pessoa, inclusive, morar na mesma casa que a vítima, o juiz pode determinar e deve, em geral, determinar, quando concede essa medida, o afastamento do lar do agressor, tá? Então, a vítima e o agressor também vão ser intimados dessas medidas de urgência, tá ok? Inclusive quando se tratar de alteração de natureza de prisão de regime fechado para regime aberto, né? Ingresso e saída do agressor do sistema prisional, ou seja, a vítima precisa ficar sabendo se o agressor foi posto em liberdade, facultada a utilização do provimento previsto no artigo 1245, que a gente vai ver isso mais para frente, tá? Parágrafo único. Permite-se a intimação da vítima por meio de telefone fixo, celular, WhatsApp ou e-mail, desde que haja anuência. O que é anuência? Concordância da vítima em ser intimada nessa modalidade. O oficial de justiça é obrigado a intimar por meio de videoconferência, telefone ou celular quando constar isso no mandado? Não. Ele pode ir lá intimar pessoalmente se ele quiser, mas é facultado a ele. Se houver concordância dessa vítima, ele pode fazer intimação por meio de celular, e-mail, WhatsApp. No momento da lavratura do boletim de ocorrência ou da apresentação do requerimento, é que a vítima indica que ela aceita ser intimada por meio de WhatsApp, celular, tá bom? Agora, nesse mesmo ato, quando ela comunica lá o boletim de ocorrência, a vítima vai ser informada dos canais adequados e disponíveis para a comunicação do descumprimento das medidas protetivas de urgência. Ou seja, ela é informada no momento que ela faz o boletim de ocorrência, quando ela solicita, então, as medidas de urgência, ela é informada. O que ela faz quando há o descumprimento da medida? Os canais geralmente são ir até a delegacia comunicar, procurar o promotor de justiça ou o próprio juízo, o juiz, né, que deferiu a medida. Pessoal, é isso. A gente vai finalizar, né, aqui, ó, e começar a aula 3 a partir do artigo 1137 aqui das normas. Então, eu fico por aqui. A aula 2 está finalizada e o nosso pedido aí de sempre, de praxe, né? Senta o dedo aí no like, deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal, né? Poxa, tá assistindo as aulas aqui sem se inscrever no canal, coisa feia, né? Feio isso, viu, pessoal? Assiste, mas se inscreva aí no canal, ajuda a gente. E claro, né? Podendo adquirir as apostilas em explicaisodireitoconcursos.com, certo? Ajuda aí. Tchau, tchau, pessoal. Abraço, viu? Prazer aí estar mais uma vez com vocês nessas novas normas da corregedoria. Tchau, tchau, pessoal.